Muito bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que vocês estiverem a ver isto. Portanto, hoje trago-vos aqui duas passagens. A primeira fala Israel e a Boa Nova, que diz o seguinte: que queremos dizer com isto? Queremos dizer que aqueles que não são judeus nem procuravam a justiça de Deus foram justificados por ele por meio da fé. Ao contrário, os judeus que procuravam seguir a lei de justiça não a conseguiram atingir. E porquê? Porque não foi por meio da fé, mas pelas obras que procuraram obtê-la. Assim, tropeçaram na pedra que faz cair, naquela de que fala a Sagrada Escritura. Eu ponho em Simão uma pedra que faz tropeçar e cair, mas aquele que crê nela não ficará desiludido. Irmãos, o que eu desejo de todo o coração e que peço a Deus na minha oração é que os judeus se salvem. Posso afirmar em favor deles que têm uma grande preocupação com as coisas de Deus, só que essa preocupação não é esclarecida. Não entendem a justiça que vem de Deus. Eles procuravam estabelecer a sua própria justiça sem se sujeitarem à justiça de Deus. Ora, o fim da lei é Cristo, para a justificação de todos os que têm fé. A segunda passagem fala sobre a salvação dos povos crentes, a salvação para todos os povos crentes, e diz o seguinte: eis o que Moisés escreve acerca da justiça que vem da lei. Todo aquele que cumpre a lei viverá por ela, mas acerca da justiça que vem pela fé, escreve o seguinte: não digas contigo mesmo, quem será capaz de ir ao céu? Ou seja, para fazer com que Cristo venha, não digas também quem descerá do abismo. Ou seja, para fazer subir Cristo da morte para a vida, que diz então a Escritura: a palavra está perto de ti, na tua boca, no teu coração. E é esta a palavra da fé que nós anunciamos. Se com os teus lábios confessares que Jesus é o Senhor e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Temos fé dentro de nós e somos justificados. Afirmamos Jesus com os nossos lábios e somos salvos. Diz realmente a Escritura: aquele que acredita em Deus não ficará desiludido. Assim, não há diferença entre judeus e não-judeus, pois Ele é o Senhor de todos e dá os seus bens a todos os que o invocarem, ou todos os que o invocam. É como diz a Escritura: todo o que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como poderão chamar por Ele, por aquele que não acreditam ainda? Ou como podem acreditar que se não ouviram falar dele? E como hão de ouvir se não há quem lhes anuncie a boa nova do Evangelho? E como é que alguém prega-lhes se não for enviado? Como diz a Escritura: como é belo ver chegar os que anunciam a boa nova. Mas nem todos deram ouvidos a esta boa nova. Isaías falou assim: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Assim, a fé vem daquilo que se ouve, e que se ouve é o anúncio da palavra de Cristo. E eu me pergunto: então, não ouviram falar? Claro que ouviram. A própria Escritura diz: a sua voz ouviu-se em toda a terra. As suas palavras chegaram até ao fim do mundo. E pergunto ainda: será que o povo de Israel não teve conhecimento? A isto Moisés responde: hei de fazer com que tenham inveja de uma nação que nem é nação, e que tenham ciúmes de um povo ignorante. E Isaías ainda acrescenta: foi encontrado por aqueles que não me procuravam, e dei-me a conhecer aos que perguntavam por mim. E a respeito de Israel disse: todos os dias estou
a estender a mão a um povo desobediente e rebelde. Pois bem, falando aqui um bocadinho sobre as duas leituras, portanto, na primeira leitura podemos ver que creio que era Paulo a escrever isto. Peço perdão se estiver errado. Aqui falam que portanto, ele começa por dizer o que é que queremos dizer com isto. Tem a ver com a leitura anterior. Eu hoje não li a leitura anterior porque creio que já a li no passado. No entanto, continuei a fazer esta leitura e diz que queremos dizer que aqueles que não são judeus nem procuravam a justiça de Deus foram justificados por meio da fé. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós, hoje em dia, temos as leis que são chamadas as leis humanas, e muitas vezes as leis humanas entalam quem é justo e perdoam quem é injusto. Ou seja, perdoam a pessoa que é culpada e não é a pessoa que é culpada, mas dando assim um exemplo, uma empresa que despeça um funcionário por justa causa. E a justa causa for, por exemplo, o funcionário foi a uma consulta, teve um acidente e a empresa de acidente de trabalho não quis suportar os custos e a empresa despediu por justa causa porque também não queria pagar os custos da recuperação nem da baixa. Estas empresas estão a cometer fraude porque supostamente uma pessoa quando mete baixa não pode ser despedida. No entanto, tem muito juiz que dá razão à empresa e não à pessoa lesada. E isto tem a ver com as leis que foram criadas, as leis humanas. No entanto, Deus sabe castigar essas empresas também. E quando eu digo sabe castigar, as empresas, se calhar, em vez de terem 10 clientes durante um ano, só têm 5. Ou seja, eles são castigados pelos atos que tiveram, ok? Mas a justiça humana perdoa-lhes a eles. Ou seja, a justiça nem sempre está certa. E a justiça que nós criamos muitas vezes aleija 2 vezes o lesado. E é um pouco aquilo que eles falam aqui, que a justiça de Deus foram justificados por meio da fé. Ou seja, uma pessoa que tenha muita fé acaba por ser ajudada por Deus. Por exemplo, esta pessoa que é despedida por justa causa, sem ser por justa causa, Deus arranja-lhe um trabalho em menos de um mês. Se a pessoa estiver disponível para querer procurar trabalho. Porque muita gente... agora estou no fundo de desemprego, já não preciso procurar trabalho. Isto é uma falsidade. O fundo de desemprego não é para ser abusado. O fundo de desemprego é para ser usado enquanto não se arranja um emprego novo. E um despedimento por justa causa também não dá direito a fundo de desemprego. Ou seja, a pessoa que é lesada ainda é castigada por uma sociedade demais do que o que devia. No entanto, se tiver muita fé, arranja um trabalho muito rapidamente. Uma pessoa que não tenha muita fé acaba por chegar a uma entrevista de emprego. Eu não gosto disto. E continua com aquela mentalidade e nunca mais arranja um trabalho. E depois passam-se 3, 4, 5 meses e o trabalho não aparece. Aqui também fala sobre a pedra que faz cair. Isto da pedra que faz cair, basicamente nós muitas vezes procuramos coisas que são meramente humanas. Eu contra mim falo porque eu escrevi um livro. Um livro para muitos é um pouco blasfémico, para outros é uma obra interessante. No entanto, também estou a fazer um jogo, ou seja, estou a fazer efetivamente obras para procurar obter, não é a ida ao céu, nem ao inferno, é para tentar obter meios financeiros para poder alavancar
outras coisas que quero fazer no mundo. É verdade que as coisas que quero fazer não têm nada a ver com ser digno ou não de subir aos céus, ou de ser condenado ao inferno. Tem a ver que eu tenho uma vida nesta terra e quero deixar uma marca para daqui a 100, 200, 300 anos as pessoas saberem quem eu fui. Não quero ter vindo a esta terra e morrer sem deixar cá nada. Ok? E quando digo que quero que saibam quem eu fui, não é aparentemente, é quem eu fui como pessoa. As empresas que deixei e tudo mais. Porque tanto que vocês hão de perceber que eu não dou a minha cara nestes vídeos, porque eu não quero que as pessoas me reconheçam na rua. Eu não quero ser gratificada por aquilo que sou fisicamente, mas por aquilo que sou tanto espiritualmente ou pelas palavras que digo. E pronto. Ainda aqui falando aqui um bocadinho sobre a segunda leitura. Eu falo aqui de que mas acerca da justiça que vem da fé, escreve o seguinte: não digas contigo mesmo quem será capaz de ir ao céu. Ou seja, nós nunca devemos julgar ninguém e dizer aquele nunca vai ao céu ou aquele nunca vai ao inferno. Quem é que descerá ao abismo ou quem é que subirá ao céu. No entanto, nós também não nos podemos esquecer que está escrito que Jesus foi ressuscitado por Deus ao fim de 3 dias e que subiu ao céu ao fim de 40. E também está escrito que há de voltar à terra, nomeadamente como o cordeiro sacrificado. No entanto, nós não podemos dizer ele volta amanhã ou ele volta daqui a uma semana, porque o tempo de Deus é incerto. Nós vivemos num mundo em que as coisas estão em constante mutação, daí haver muito chamado falso profeta. Não é que as profecias dele estivessem erradas, é porque a linha temporal foi reajustada. No entanto, nós podemos dar por verdade que a Sagrada Escritura no fim, ou seja, o fim dos tempos, ele vai acontecer. Não digo que vai acontecer amanhã, porque se calhar Deus não acha que o povo mereça tal crucificação, por assim dizer. No entanto, há de chegar um momento em que nós todos seremos julgados, nem que seja após a nossa morte. Estava aqui a ver. Diz aqui também que a Sagrada Escritura diz que aquele que acredita em Deus não ficará desiludido. É verdade, toda a gente que acreditar em Deus sabe que sempre que precisar vai estar alguém para lhe ajudar. E digo isto porque se vocês analisarem as vossas vidas, vão conseguir perceber que efetivamente, sempre que tiveram em dificuldades, algo ou alguém ajudou-vos a ultrapassar essas dificuldades. E esses algo ou alguém são sempre enviados por Deus. E portanto nós podemos ter a certeza de que, se estivermos a passar dificuldades financeiras, que arranjamos um trabalho muito rapidamente, que conseguimos ter acesso a fundos de apoio social e tudo mais. E esses fundos, é verdade, foram criados por humanos, no entanto, foi sempre com a aprovação divina. No entanto, também fala aqui, mais abaixo, como podem acreditar se não ouviram falar dele, e como poderão ouvir se não há quem lhes anuncie a boa nova do Evangelho, e como irá alguém pregar se não for enviado. Pronto, aqui está a falar um bocadinho de pessoas como eu, que é, se eu não falar na existência de Deus e não vos der a conhecer Deus, vocês nunca vão saber que Deus existe.
E aí entra um bocadinho no texto anterior, quando fala sobre a ignorância, em que... Onde é que está? É no anterior ou no seguinte? Aqui. E os que têm ciúmes do povo ignorante. Porquê? Porque as pessoas, quando souberem da existência de Deus, vão ficar com ciúmes daqueles que não conhecem a Deus e que têm as suas bênçãos. Porque Deus, nosso Pai, é amável, ou seja, Ele ama ama a sua criação e não quer ver ninguém em sofrimento. E não é por a pessoa não saber que Ele existe que o vai condenar a ter uma vida medíocre ou uma vida de pobre. Ele vai sim ajudar essas pessoas, mesmo que não saibam da sua existência, ou seja, o tal povo ignorante que não sabe da sua existência, e vai ajudá-los na mesma. No entanto, hão de passar por estas pessoas, por este povo ignorante, hão de passar por eles pessoas que sabem da existência de Jesus e da existência de Deus e que vai partilhar com eles as palavras da Bíblia, que são do Novo Testamento, que são as chamadas palavras da Boa Nova. Anunciam a Boa Nova. Existe também uma música muito gira, que eu não vou cantar porque eu não sou cantor e não sei cantar, que tem a ver com esta questão. E a letra diz o seguinte: como são belos os pés que anunciam a paz e as mãos que fazem irmãos. Isto tem a ver com os pés que anunciam a paz, falam das pegadas do caminho de Jesus Cristo, e as mãos que fazem irmãos falam de nós quando apoiamos o irmão e ajudamos a outra pessoa a ultrapassar as suas dificuldades e os seus problemas. Por hoje é tudo. Desejo a todos a continuação de um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e um bem-aja.